Atenção, silêncio no estúdio. 1, 2, 3, gravando. 3, 2. A seguir, Jornal da Cultura. Cultura, a TV que faz bem. Boa tarde a todos. Estamos aqui ao vivo para apresentar nosso seminário de disciplina de Teoria do Design. Agradecemos a presença de todos e principalmente do nosso professor da PUC do Estado do Paraná, professor Fernando Bini. Como vimos nos trabalhos apresentados anteriormente, a ideia de expressão da arte ocorre da relação de um signo e uma fonte de energia na qual ele veicula, ou seja, é a linguagem como uma energia, um impulso. A expressão é justamente a materialização do patos do artista, é o movimento entre as forças e as formas da obra de arte. Abordando o nosso tema Diversidade na Unidade, a Máquina do Mundo, no livro Reflexões sobre a Arte, Bolle fala da poesia como expressão artística. Ele nos explica como é construída a poesia através da sonoridade das palavras, as quais dão síntese à emoção do autor. Quando o autor deseja que sua obra tenha um sentido único, não quer dizer que seja só um único motivo, mas sim variações de sentimentos dentro de uma unidade. Se não tivesse essas possibilidades de interpretações, o intérprete seria arrastado, obrigado a sentir algo já determinado. Seria uma violência hermenêutica. O objetivo da linguagem não é exteriorizar um conteúdo pronto, feito e perfeito. O poema possui a significação de uma situação complexa adotada de uma atmosfera, ou seja, o que está em volta. O poeta passa sua intuição, seus aspectos particulares, seus sentimentos ao poema. Agora nossos assistentes estão disponibilizando à plateia o poema A Máquina do Mundo, de Carlos Drummond de Andrade, publicado no livro Claro Enigma, em 1951, que é o tema central do seminário. Inclusive foi apontado por muitos como o melhor poema brasileiro de todos os tempos. Agora nós vamos ver um vídeo da narrativa do poema. Mas afinal, quem foi Carlos Drummond de Andrade? Carlos Drummond de Andrade nasceu em 1902 e morreu em 1987. Foi um dos mais importantes poetas de seu tempo e com poemas como A Máquina do Mundo. As suas obras remetem desde conflitos internos e questionamentos existencialistas à sutileza de uma crítica a aspectos políticos, na maioria das vezes complexas e metonímias. O poema foi feito após a Segunda Guerra Mundial, dotado de um pessimismo, feito por uma narrativa em primeira pessoa. Quando analisa o poema, Bosse vê a melancolia do eu poético de Drummond, que de forma ácida acaba por desprezar a oferta do conhecimento pleno do universo. Isso tudo visto como uma negatividade e pessimismo. É como se o poeta dissesse: para que saber os segredos desse mundo cinzento? O poema tem como tom dominante a negatividade. O pessimismo se materializou quando o autor cita estrada pedregosa, sino rouco e céu de chumbo em formas pretas. O Imago Mundi foi a percepção do Drummond com relação ao mundo o qual não gostou, pois a percepção dele foi de toda uma face ruim, e o viajante se negou a aceitar essa visão. O início do primeiro verso, e como eu palmilhasse vagamente, indica a ausência de direção. Essa incerteza, como disse o autor, é o próprio ser desenganado. O cenário descrito do poema transmite a ideia do tédio, negativismo, um mundo sombrio. O cenário descrito no poema transmite a ideia do tédio, negativismo, um mundo sombrio. Esta relação entre o cenário e o personagem transmite sintonia, pois ambos são melancólicos. Mas essa sintonia entre patos e as figuras acaba tornando um problema, quando o espírito se propõe a conhecer o mundo enigma. O personagem está desenganado pelas suas lutas frustradas. Seria em vão fazer um retorno. O enigma que tem essa máquina do mundo apela ao viajor para que olhe para essa máquina, olha, repara, ausculta. Só que o personagem permanece relutante. Ele tentou negar a máquina do mundo, mas não conseguiu. A máquina do mundo se recompõe. Ele acaba aceitando o mundo, mas não dá valor a ele.
Ou seja, ele aceita a máquina do mundo porque não tem como ele fugir da realidade do mundo. Todas as verdades conhecidas pelo mundo, como a ciência, explicação da vida, são verdades distorcidas para o entendimento do intelecto de todos. Ou seja, o entendimento humano do mundo não é a realidade. Bom, alguém na plateia quer fazer alguma pergunta? Sim, qual é o seu nome? Pode fazer. O texto tenta criar uma analogia entre a máquina do mundo e a realidade do eu poético. Essa analogia é de que só resta ao eu poético aceitar as verdades do mundo. Tentar criar um elo entre o eu poético e a realidade em que ele vivia. Então, retomando ao assunto, ele encontrava-se desolado e desacreditado do mundo e suas verdades, pois o poema foi escrito logo após a Segunda Guerra Mundial. O texto defende que a formação, criação artística está diretamente relacionada à ideologia de quem faz. Mais uma vez, relacionada à situação do autor após a Segunda Guerra Mundial. Não tem como não perceber que o poeta não espelhou o poema em sua própria vida. A palavra tem o dom de não se esgotar em sempre criar e relatar novas situações. Bom, agora vamos ler o comentário do nosso professor Billy. Cultura, a TV que faz bem. Se não tivesse essas possibilidades de interpretações e intérprete... Viu? Tem que ler tudo de novo. E para apresentar nosso seminário, a disciplina de... O poema foi feito após a Segunda Guerra Mundial. Agradecemos a presença de todos. Né? Agradecemos a presença de todos. Boa tarde a todos. Atenção, silêncio no estúdio. Gravando. 3, 2. Mas sim, já escrevi errado. Volta. Acabou nela, começa você. O intérprete seria arrasado. Para. Isso eu vou deixar, hein? Vai, controle. Nossa. Quando... Calma, Tá, chega. Relaxa. 3, 2, 1, vai. Quando o autor deseja que... Calma. Quando o autor deseja... Ai, desculpa. O poema segue uma direção diferente. O poema segue a uma direção diferente. Vai. O poema... apela ao que Nada, meu. Ai, desculpa que ele não gosta não, Seria uma violência hermenêutica. O enigma que tem essa máquina... O enigma que tem nessa... vezes complexas e mononímias. Conteúdo preto.